Vou pedir para abrirem aqui para mim, por favor, o pessoal da mídia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Próximo. Agora que provaram que o Senhor é bom. Bom, esse mês aqui na igreja a gente está tratando sobre santificação. Eu vou falar sobre isso baseado no texto que eu acabei de ler. Pedro está abordando a doutrina da santificação nesses versículos. Só que antes de eu entrar, eu vou voltar a alguns versículos anteriores, porque o assunto do qual Pedro está tratando não começa aqui nesses versículos. Ele começa nos versículos finais do capítulo 1. Aí eu vou pedir para vocês colocarem para mim, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Antes de Pedro tratar da santificação, nos versículos anteriores, ele vem tratando da doutrina da regeneração, do novo nascimento. Aquele que nasceu de novo precisa ser santo. Ele vai tratar das duas coisas. Eu vou explicar um pouco aqui, sobre o que ele está falando. Vamos ler. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Aqui nesse versículo, Pedro está tratando sobre a nossa natureza carnal, a nossa natureza terrena. Nosso pai, nossa mãe se relacionaram, nossa mãe engravidou, nós nascemos com a natureza terrena. E ele vai dar uma característica da nossa natureza terrena, que é o fato de que ela é passageira, assim como a relva e toda a sua glória, como a flor da relva, a relva murcha e cai a sua flor, ou seja, assim como a grama murcha e morre, assim também nós temos um final. Não importa, a gente não tem certeza se na nossa vida a gente vai ser rico, se a gente vai ser poderoso, se a gente vai ser famoso, se a gente vai casar, se a gente não vai casar, se a gente vai ter saúde, se a gente não vai ter nada, se a gente vai morar na rua, se a gente vai ser uma pessoa doente, não importa. O máximo que a gente consegue fazer sobre essas coisas é especulação, baseada na vida dos pais, baseada na vida da família e tal, a gente especula. Então, a gente nasce sem ter certeza praticamente nenhuma sobre o que vai se dar da nossa vida. A única certeza que a gente tem sobre a nossa vida é que um dia a gente vai morrer. A gente pode vencer lutas, a gente pode passar por problemas, por dificuldades, não importa qual seja a vitória, qual seja a conquista que a gente teve nessa vida. Existe uma luta que a gente não vai vencer, e é a luta contra o tempo. O tempo passa, ele está passando todos os dias, e quanto mais os dias passam, mais próximo da morte a gente fica. Então, essa é a única certeza que todo ser humano tem quando ele nasce, com essa natureza carnal. É certo que nós vamos morrer, seja rico, seja pobre, seja homem, seja mulher, qualquer que seja, classe social, qualquer que seja a pessoa, todos vão ter que morrer. Então, Pedro aqui está tratando dessa situação, do fato de a nossa natureza terrena ser passageira, ela tem um tempo de validade, ela tem um limite. E isso é graças ao pecado. A palavra de Deus diz que o pecado gera morte, e a palavra de Deus também diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, se o pecado gera morte e todos pecaram, então todos vão passar pela morte. Todos nós já nascemos escravos do pecado com essa natureza. Agora põe o versículo 23. Porque no 24 ele está tratando da nossa natureza terrena, carnal, natureza que a gente herdou de Adão. Mas no 23 ele vai tratar da nossa nova natureza, daqueles que nasceram de novo. Para a gente entender o versículo, primeiro a gente precisa entender que Pedro está falando sobre crentes e para crentes. Ele está dizendo, vocês foram regenerados. Só crente que é regenerado. Todo mundo que nasceu de novo é crente. Todo mundo que nasceu de novo vai seguir Jesus. Ah, eu tenho um parente que ele não é crente, mas ele diz que tem Jesus no coração. Ele nasceu de novo. Não nasceu de novo. Quem nasceu de novo segue Jesus, se submete aos mandamentos de Jesus. Aí ele diz, vocês foram regenerados, ou seja, o que é ser regenerado? O que é a doutrina da regeneração? O Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, vem até nós, faz uma transformação no nosso íntimo, em que ele transforma o nosso interior, ele transforma o nosso coração, modificando a nossa visão de mundo e a nossa maneira de enxergar a vida. Isso é nascer de novo. Só vai morar no céu aquele que nasceu de novo, palavras de Jesus. Todo aquele que nascer de novo verá a Deus. Aí ele vai descrevendo, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, ou seja, a nossa natureza terrena, ela vem com uma natureza perecível, ela vai se deteriorando com o tempo, a gente vai morrer por causa do pecado. Mas a nossa nova natureza, nós que nascemos de novo, temos uma natureza que é imperecível, ou seja, ela não se deteriora, ela viverá para sempre. Aí ele continua, de uma semente perecível, mas
não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, ou seja, a gente nasceu de novo por meio da palavra de Deus. Eu quero que vocês entendam que ele está fazendo uma diferenciação entre a natureza terrena e a natureza celestial. A natureza terrena nós herdamos de Adão, dos nossos pais, que vem de Adão. A nossa natureza celestial nós herdamos de Cristo. Todo aquele que é transformado pelo Espírito Santo, que crê no Senhor Jesus, genuinamente nasceu de novo, consequentemente viverá para sempre. O que eu quero, antes de mais nada, falar sobre isso, é que nascer de novo é um motivo de grande alegria. Por quê? A partir do momento em que eu paro para refletir sobre a minha vida à luz da palavra de Deus, e eu chego à conclusão honesta de que eu nasci de novo, a gente tem que fazer esse exercício de se autoanalisar à luz da palavra de Deus para ver se a gente foi transformado ou não. A partir do momento em que eu chego à conclusão que eu nasci de novo, que eu fui transformado e que eu tenho uma nova natureza que é celestial, isso é um motivo de grande alegria, porque isso é a certeza de que eu vou viver com Deus eternamente. Mesmo depois que eu passar da morte, eu não irei para a condenação eterna, eu vou viver com Deus na eternidade. Isso é um motivo de grande alegria para a gente parar e pensar. No entanto, nascer de novo não traz consigo apenas alegria para nós. Nascer de novo também traz consigo uma responsabilidade. Aquele que nasceu de novo deve se alegrar porque vai viver eternamente com Deus, mas ele precisa entender que a partir de agora ele tem uma responsabilidade de viver nesta terra como Deus é. Ele tem que viver nessa terra com o mesmo comportamento que Jesus Cristo teve. Então, nascer de novo traz consigo ao mesmo tempo uma grande alegria de que vamos viver eternamente com Deus, porém traz consigo uma grande responsabilidade. A gente não pode viver de qualquer maneira. Quem nasceu de novo precisa ser santo, precisa ser diferente do mundo. O sermão hoje vai seguir baseado nisso. Por quê? O apóstolo Pedro começa explicando sobre o novo nascimento, para ele chegar e começar a falar sobre a santidade nesse sentido. Vocês nasceram de novo, vocês creram no Senhor Jesus, vocês são crentes, agora vocês precisam viver como crentes. Vocês não podem viver de qualquer maneira, a gente não pode viver como o mundo. A gente tem que viver de acordo com a nossa nova natureza. Enquanto nós estávamos no mundo e possuíamos apenas a natureza caída, a natureza de Adão, a natureza que é escrava do pecado, a gente viveu de acordo com ela, pecando, errando, fazendo todo tipo de coisa errada. Mas a partir do momento em que eu passo a nascer de novo e passo a ter essa nova natureza que provém de Jesus, que é eterna, eu preciso viver de acordo com essa natureza, eu preciso ser santo. Aí nos versículos 2 e 1, Pedro vai dividir, no caso, a doutrina da santificação, né? Porque o que é ser santo, né? Ser santo é, ao mesmo tempo, você abandonar comportamentos carnais e, ao mesmo tempo, abraçar coisas de Deus. Então, no versículo 1, Pedro vai tratar das coisas que nós devemos abandonar, as coisas que são carnais. No versículo 2, ele vai tratar das coisas que a gente deve abraçar. Ele não vai tratar de tudo, mas ele vai tratar de algumas coisas, porque são muitos comportamentos que a gente precisa mudar, né? Aí põe aqui para mim, por favor, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Eu vou tratar um por um, né? Primeira característica que Pedro vai tratar que a gente precisa abandonar é a questão da maldade. O que é a maldade aqui nesse texto, né? A maldade aqui é o desejo de injuriar, desejo de prejudicar os outros, desejo de ferir o outro. O que eu quero falar sobre isso aqui, sobre a questão da maldade? Aquele que nasceu de novo, ele não tem que mudar apenas as suas atitudes externas. Isso é uma parte daquele que nasceu de novo, né? Isso é uma parte da nossa conduta. A gente precisa abandonar práticas erradas, externas, né? Porém, aquele que nasceu de novo, ele também precisa ter uma mudança interna. Ele precisa abandonar erros no seu coração. Por exemplo, tem gente que às vezes está na igreja e ele diz assim, porque se tal situação acontecesse comigo, se fulano de tal tivesse feito isso comigo quando eu estava lá no mundo, eu dava na cara dele. Eu batia, eu ofendia, eu feria, eu passava por cima. Mas hoje, porque eu não sou crente, eu não faço mais isso. Em parte está certo, a gente realmente não tem que ferir nem agredir ninguém. No entanto, a palavra de Deus vai dizer que quando a gente nasce de novo, a gente busca Deus, Deus quer mais do que isso. Deus não quer só que eu deixe de ferir as pessoas, de agredir as pessoas. Ele quer que eu deixe de desejar essas coisas. Ele quer que eu deixe de imaginar na minha cabeça guerra, confusão, conflito, briga. A gente precisa abandonar os erros não apenas do lado de fora, mas internamente. A transformação não pode ser só de maneira externa, a transformação precisa ser algo interno. Porque no mundo, fulano de tal fazia tal coisa e eu não levava desaforo para casa. Isso precisa ser aprofundado. A gente precisa deixar de brigar, a gente precisa deixar de ferir os outros, mas a gente também precisa se deixar ser
transformado por dentro. Às vezes a gente diz assim, porque fulano de tal merece sofrer. Às vezes a gente não briga, não arruma confusão, não arruma problema. Mas na nossa cabeça a gente fica com esse tipo de pensamento. Fulano de tal merece sofrer. Porque fulano de tal merece isso, porque fulano de tal merece aquilo. Às vezes a gente até cria o cenário da briga, do conflito, a gente brigando, ofendendo, porque dá vontade. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ir mais fundo. A gente tem que entregar mesmos desejos de maldade, mesmos desejos de briga, mesmos desejos de conflito. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, Deus quer transformar mais do que suas atitudes, Ele quer transformar o seu coração. Amém? Segunda palavra que Ele diz. Livrem-se de toda... Não, deixa lá, por favor. Valeu. Livrem-se de toda maldade e de todo engano. O que é a palavra engano aqui? A palavra engano aqui se refere a usar de má fé, mentir para obter vantagens. Aquele que nasceu de novo não pode ficar usando de má fé com os outros. A gente não pode ficar tentando tirar vantagem em cima dos outros, ainda mais por meio de mentira. Por exemplo, às vezes tem gente que é crente, é da igreja, é salvo, vai para a casa de Deus, busca Deus e tal, mas ele vive todo endividado, um monte de conta para pagar que ele não pagou ainda. Mas toda loja que ele passa e ele vê uma coisa cara, ele quer comprar. E compra no crédito, no crediário, parcela em 10, 15, 20 vezes, sabendo que não vai conseguir pagar. E o pior, quando encontra alguém da igreja, ainda diz, foi Deus que me deu. Diz que ele comprou por fé. Não, comprei pela fé. Deus vai me ajudar a pagar. Não vai. Se fosse para ele te ajudar a pagar, ele já tinha te dado dinheiro. Né? A gente, como crente, a gente não pode ficar usando de má fé. Se eu sei que eu não posso pagar, eu não posso comprar, eu tenho que pagar a dívida que eu já tenho. Amém? Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Por exemplo, né? Porque eu comprei por fé, eu sei que eu estou endividado, mas Deus vai me ajudar a pagar. O que a gente precisa entender? Deus não escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo por linhas certas. Deus não toma atalhos para cumprir os seus propósitos. Se Ele quiser te dar uma coisa, Ele vai te possibilitar a situação certa para você pagar. Primeiro, Ele vai te dar condição para você pagar o que você já deve. A gente precisa corrigir as dívidas que nós temos. A gente não pode tirar vantagem em cima nem do irmão, nem de empresa. Por mais que a empresa tenha dinheiro, a loja tenha dinheiro, a gente precisa deixar de usar de má fé. Existe um outro exemplo também de má fé, que é muito comum. O camarada é crente, vai para a igreja, vai para a casa de Deus, mas ele pede dinheiro emprestado para todo mundo, dá a data que vai pagar e não paga. Filho de Deus que pegou coisa emprestada precisa pagar o que pegou emprestado. Aquele que nasceu de novo não pode ficar pegando coisas emprestadas e não pagar. E o pior, por exemplo, tem gente que às vezes pega dinheiro emprestado, às vezes o dinheiro nem é muito, quantia pequena. Dá a data que vai pagar, não paga. A data passa, ele não fala nada. Quando passa o tempo, ele começa a postar viajando, posta passeando, posta fazendo festa. Festa cara, mas não paga o irmão que prestou R$100 para ele. Irmão ou ímpio, não importa. Filho de Deus precisa abandonar o comportamento de má fé. É disso que o apóstolo Pedro está tratando. A gente que nasceu de novo, a gente que tem a nova natureza que é do céu, não pode usar de má fé. Não pode pegar emprestado e não pagar. Amém? Terceira característica que o apóstolo Pedro vai tratar que a gente precisa abandonar é a questão da hipocrisia. No original, a palavra hipocrisia significa a atuação de um artista de teatro. Ou seja, é atuar, é você demonstrar ser uma coisa que você não é. O que acontece, né? Tem gente que, infelizmente, tem a necessidade de demonstrar para os outros que é uma coisa que ela não é. Parece que precisa mostrar isso. E no meio religioso isso é algo muito comum. Não é à toa que Jesus combateu muito isso nos fariseus. Os fariseus pregavam uma coisa e viviam outra. Pregavam uma pregação muito pesada para o povo e eles mesmos não viviam. Então o Senhor Jesus vem combatendo esse tipo de coisa. Então, a gente como alguém que nasceu de novo, alguém que possui a natureza que é a do céu e não mais apenas terrena, a gente precisa abandonar o comportamento de demonstrar que nós somos uma coisa que nós não somos. Por exemplo, às vezes, tem gente que passa o ano todo sem orar e sem ler a palavra de Deus. O ano todo. Aí está numa situação em que ele está em público, surge uma oportunidade para ele orar, seja na igreja, seja no trabalho, o pessoal sabe que ele é crente, seja na família. Aí recebe a oportunidade para orar. O fulano, você é crente? Ora aqui por nós e tal. Aí o camarada vai orar, aí ele começa. Deus inefável, Deus onipotente, Deus onisciente. Começa a citar por meia hora um monte de palavra que ele nem sabe o que significa. Com qual intuito? Com o intuito de demonstrar que ele tem algum tipo de intimidade com Deus. Ele tem uma necessidade de mostrar para as pessoas que ele tem uma intimidade com Deus. Só que Deus quer mais do que isso.
Deus não quer que a gente fique demonstrando para os outros que a gente é alguma coisa. Ele quer que a gente seja quem a gente é. Em público, no secreto, com Ele, com as pessoas, conosco mesmo. Às vezes a gente engana nós mesmos. A gente quer ficar mentindo para nós mesmos. Que a gente é uma coisa muito boa e a gente não é tão bom. E isso é um problema. Por exemplo, às vezes tem gente que passa um tempão fazendo um monte de coisa errada. É crente, mas passa o ano todo errando, fazendo um monte de coisa errada. Vai orar, mesmo no secreto, vai orar para ter um tempo ali com Deus. Vive um monte de coisa errada. Aí vai orar e começa: Jesus, eu te amo. Jesus, como é bom estar na tua presença. Não, não ama não. Não é isso que Deus quer. Isso aqui é até bom para a gente entender como que funciona a oração. Deus quer que a gente ore com sinceridade. Eu vivo errado, Ele quer que eu me ajoelhe lá no meu secreto e diga para Ele: Senhor, eu faço isso, isso e isso errado. Deus quer que a gente seja sincero. E não é, por exemplo, eu não estou falando aqui que a gente tem que ser sincero pela sinceridade em si, por exemplo. A hipocrisia é uma coisa ruim, mas a sinceridade pela sinceridade também é ruim. Em que sentido? Senhor, eu vivo errado, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, o Senhor tem que me aceitar do jeito que eu sou, e é isso, e eu sou crente. Isso também está errado. O que eu estou falando não é isso. O que eu estou falando é que Deus quer pessoas sinceras, dispostas a melhorar. Ele quer que eu me ajoelhe diante dele e eu diga: Senhor, eu faço isso e isso errado, mas eu não quero mais fazer. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. Me ajuda a melhorar. Às vezes a gente fica tentando enganar Deus. Isso não é um problema para Deus, isso é um problema para nós. Deus continua sendo Deus. Então a gente precisa parar de enganar os outros, a gente precisa parar de tentar enganar a Deus, a gente precisa parar de tentar enganar a nós mesmos. A gente precisa parar de tentar fingir ser uma coisa que nós não somos. E qual é o problema disso? Qual é um grande problema que a hipocrisia traz sobre nós? É o fato de que a partir do momento em que eu vivo atrás de uma máscara, em que eu fico escondendo dos outros, e até mesmo de mim, os meus defeitos, os meus problemas, eu não tenho como progredir espiritualmente. Porque a regra do progresso espiritual é arrependimento. Eu preciso reconhecer que eu erro. Quem quiser ser santo precisa reconhecer, antes de mais nada, que não é perfeito. Quem quiser ser parecido com Jesus precisa entender que é diferente de Jesus. Se eu já fosse igual a ele, eu não precisava buscar. Eu ficava do jeito que eu estou. Eu preciso parar. Eu só tenho como resolver um problema que eu tenho a partir do momento em que eu reconhecer que eu tenho esse problema. A hipocrisia que eu tenho, que eu demonstro, não é um problema para vocês, é um problema para mim. Eu posso tentar enganar a vocês, tentar enganar a Deus, mas no fundo eu estou enganando a mim mesmo. Quem quiser ser santo, quem quiser andar direito, quem quiser ser como Jesus, precisa, antes de mais nada, reconhecer os seus defeitos. Precisa apresentar os seus defeitos diante de Jesus e entender que Ele te escolheu com defeitos. Ele já sabia que a gente era defeituoso. É a gente que quer tentar passar uma imagem para Deus de que a gente é bom. Mas Ele entende que nós não somos, e Ele nos ama assim. Nós é que não nos amamos com os nossos defeitos. Deus é bom, nós é que somos maus conosco mesmos. Amém? Então, Pedro está tratando disso. A gente precisa abandonar as máscaras diante de Deus, diante dos homens, diante de nós mesmos. Quem quiser evoluir espiritualmente precisa fazer isso. Quarta característica que Pedro vai tratar, né? A questão da inveja. Qual que é o significado da palavra inveja no português, né? Eu pesquisei no português. É o desprazer causado pela felicidade ou pelo progresso de outra pessoa. Só a leitura do significado da palavra já demonstra que é um comportamento que não é de filho de Deus. É o desprazer causado pela felicidade ou pelo progresso de outra pessoa. Parece uma coisa demoníaca, não é de filho de Deus, é uma coisa muito ruim. Agora, antes de mais nada, para a gente entender como vencer a nossa inveja, sentimento de inveja, porque a gente está sujeito a sentir inveja dos outros. Primeira coisa que a gente precisa entender: Deus dá a cada um o que Ele quer, da maneira que Ele quer e no tempo que Ele quer. Deus deu a mim uma série de coisas, Deus deu a cada um aqui uma série de coisas. Tem gente aqui que tem coisas que eu não tenho. Eu posso ter coisas que alguém aqui não tenha. Deus dá a cada um segundo a sua própria vontade. A gente precisa entender isso. Deus não age por mérito, Deus age por graça. O que significa isso? Eu não mereço nada, nem vocês não merecem nada. Ele dá segundo a vontade dele para cada um que ele quer dar. Eu preciso amadurecer e entender isso. Às vezes Deus não me deu algo hoje, porque Ele não quis me dar. Deus deu para o irmão porque Ele quis dar. Às vezes, por exemplo, aqui na igreja tem jovem mais novo do que eu que é casado. Eu não sou casado. Deus deu um casamento para ele e para mim não. É a vontade dele. A gente precisa amadurecer nesse sentido. Deus dá a cada um que Ele quer no seu tempo e na sua maneira. Segunda coisa que a gente precisa entender sobre inveja. A gente precisa aprender a amar o que Deus já nos deu. Às vezes a gente fica muito preocupado olhando para o que Deus dá para os outros.
mas a gente se esquece daquilo que Deus nos deu. Deus te deu esse marido, você tem que amar esse marido. Você não pode ficar pensando, ele podia ser desse jeito ou desse jeito. Deus te deu essa esposa, você tem que amar essa esposa. Deus não te deu marido nem esposa, você está solteiro, Deus quer um relacionamento mais íntimo com você. A gente precisa aprender a amar a situação que Deus nos colocou. Deus te colocou aí por um propósito, Ele quer tratar contigo, Ele quer o teu bem, e esse é o melhor que Ele tem para você hoje. E isso é muito bom. Às vezes é a gente que não consegue notar isso. Às vezes é a gente que não consegue perceber isso. Deus quer que a gente ame aquilo que nós já temos. Deus te deu esse emprego, o emprego é difícil, paga pouco. Deus quer que você seja um bom funcionário. Deus te deu essa casa, às vezes a gente... Depende, né? Eu conheço pessoas que fazem isso, que reclamam muito da sua casa. Porque minha casa é velha, minha casa é em tal lugar. Tem um vizinho que põe som alto, terça-feira à noite. Eu tenho um vizinho que faz isso. A gente, às vezes, fica reclamando por causa disso. A gente precisa aprender a amar aquilo que Deus nos deu hoje. Porque, às vezes, a gente fica com um olhar... Aquela situação, né? Aquele ditado... O gramado do vizinho é mais verde do que o meu. Sempre parece que a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Às vezes, nem é mais verde. Às vezes, a minha é mais verde. Mas eu estou tão insatisfeito com aquilo que eu tenho que eu fico notando as coisas dos outros. A gente precisa aprender a vencer a nossa insatisfação com o que Deus nos dá. A gente precisa aprender a amar o que nós temos. Temos esse filho, temos essa família, temos essa igreja, temos esse pastor, temos esse amigo, temos esse emprego, e é isso aí, Deus nos deu isso. Pode ser que Ele nos dê coisas melhores no futuro, mas para hoje a gente precisa amar o que nós temos hoje. Esse é o segredo para a gente vencer a inveja. E por que a gente precisa abandonar a inveja, né? A palavra de Deus diz que a inveja, ela corrói os ossos. Mas ela corrói os ossos de quem? Do invejado ou do invejoso? Ela corrói os ossos do invejoso. Então, eu sentir inveja de um irmão aqui da igreja não vai ferir o irmão. Vai ferir é a mim. A minha inveja vai corroer é a mim. Ela faz mal é para mim. Ontem eu estava mexendo no meu celular e apareceu para mim um vídeo de um pastor, que eu sei que esse pastor não é alguém fiel à palavra de Deus, ele não prega a palavra de Deus, mas alguém postou lá no status, eu entrei para ver. O vídeo era oração poderosa para vencer a inveja. Aí é meia hora dele explicando, ele orou, mas é meia hora dele explicando, que ele ia orar para Deus nos livrar da inveja das outras pessoas. Para a gente, toma cuidado, porque nem todo mundo que se diz teu amigo é teu amigo, às vezes fica ali perto e tal, coloca a mão no teu ombro, mas não é teu amigo. E ele ia orar nesse sentido. Só que quando você vai para a Bíblia, o apóstolo Pedro não está tratando disso. Ele não está falando que a gente tem que orar para Deus nos livrar da inveja do outro, porque a inveja do outro não tem poder sobre mim. Eu já tenho Jesus, Jesus venceu tudo, é suficiente. Nem macumba, nem inveja, nem olho gordo, o que quer que seja. O apóstolo Pedro vem nos chamar para a gente olhar para a nossa inveja. Às vezes a gente que é o invejoso. E a gente tem que abandonar esse comportamento. Amém? A palavra de Deus, ela é muito mais profunda do que o homem. O homem quer tirar proveito da palavra de Deus e vender ela da maneira que ele quer. Mas Deus não. Deus é fiel e Ele usou o apóstolo Pedro para nos ensinar. A gente precisa olhar para dentro de nós. A inveja do outro não tem poder sobre nós. Não tem nada de místico nem poderoso. É nós que precisamos olhar para o nosso coração e ver se nós temos alguma coisa para corrigir. Amém? Quinta característica da qual ele vai falar, né? É a questão da maledicência. A maledicência é difamar o próximo. É você falar mal do próximo para prejudicá-lo. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, eu acho que é algo claro. Aquele que nasceu de novo não pode ficar falando mal do irmão. Não pode participar de fofoca, não pode tentar prejudicar o outro falando mal dele. Amém? Eu não vou me aprofundar muito nesse, mas eu queria explicar algo sobre esse versículo todo, né? A questão da santidade no versículo 1. Normalmente, quando a gente pensa em santidade, em santificação, a gente sempre liga a vida sexual. Fulano de tal, o irmão vive, sei lá, adultério, fornicação, que é o sexo entre solteiros, né? Prostituição, assiste pornografia, tudo isso é errado, a gente tem que abandonar. Aí a gente acha que quem vive essas coisas não é santo, mas que quem não vive essas coisas é santo. Só que no texto a gente vai entender que não. Jesus não nos salvou só para mudar a nossa vida sexual, Ele salvou para mudar todas as áreas da nossa vida. Aqui no texto ele não fala de característica nenhuma sexual, ele está falando de outras coisas. Ele está falando de maldade, ele está falando de inveja, ele está falando de hipocrisia, de engano. Ser santo é entregar para Deus não apenas a nossa vida sexual, mas todas as áreas da nossa vida. Deus muda a vida daquele que vive em prostituição, mas Deus também muda a vida do fofoqueiro. Deus também muda a vida do hipócrita. Deus também muda a vida do mentiroso, daquele que usa de má fé, do que pega emprestado e não paga. Ser santo é você entregar todas as áreas da sua vida para Deus. Então, às vezes, a gente está com a nossa vida sexual diante de Deus correta, mas existem outras coisas para corrigir. E a gente precisa olhar para isso. Amém? Ser santo é mais do que só corrigir a nossa vida sexual. As outras áreas também precisam ser corrigidas. Vamos para o próximo versículo. Põe para mim, por favor, versículo 2.
como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, no versículo 1, ele falou das características que a gente precisa renunciar, e agora ele vem falar daquilo que a gente precisa abraçar. Primeira coisa que eu separei é que ele fala da questão do leite espiritual puro. O que ele quer dizer com isso daqui, né? Como ele vinha falando na linguagem do novo nascimento, então ele usa como exemplo a questão das crianças recém-nascidas. Quando uma criança nasce, ela precisa se amamentar com o leite materno, para ela poder se desenvolver bem, seja física, seja mentalmente. Isso é essencial para a vida da criança. Da mesma maneira que uma pessoa recém-nascida precisa do leite materno, aquele que nasceu de novo, aquele que segue Jesus, também precisa do leite que vem do céu. O leite que vem do céu é o conhecimento de Jesus por meio da sua palavra. É a palavra de Deus. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Nós não conseguiremos ser santos se a gente não criar um relacionamento com a palavra de Deus, se a gente não conhecer a palavra de Deus. É no relacionamento com a palavra de Deus, é na busca por conhecer a palavra de Deus que o Senhor Jesus vem e transforma, me molda a sua imagem, Ele molda o meu caráter, a sua imagem. A gente precisa estudar a palavra de Deus. Porque, por exemplo, a gente para ler a palavra de Deus e a palavra de Deus ela vai nos confrontar. Às vezes, no dia a dia, a gente não é confrontado em absolutamente nada. A gente vai vivendo, fazendo as coisas, não tem nenhum tipo de confronto. A gente precisa buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos mostrar o que está de errado em nós. Talvez as pessoas não falem, mas a palavra de Deus vai nos dizer. A gente tem coisa para corrigir. Às vezes, por exemplo, a gente vai lá para a passagem lá do povo de Israel que estava no Egito, saiu, foi para o deserto, chega no deserto, começa a reclamar que no Egito tinha cebola, tinha alho. Eles eram escravos no Egito, são livres, mas eles preferiam mais ser escravos no Egito, comendo cebola e alho, do que estar no deserto livre. Então eles começam a reclamar. À medida em que eu vou lendo esse texto, o texto vai falando comigo, e se eu sou uma pessoa que reclama muito, eu vou me ver no texto. Eu sou parecido com esse povo, eu reclamo igual a ele. Eu tenho roupa boa, eu como às vezes até passar mal, eu saio todo final de semana, eu corto meu cabelo uma vez por semana, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho um monte de coisa, mas mesmo assim eu estou sempre reclamando. Então eu me vejo no texto. A partir do momento em que eu me vejo no texto, o que a gente logo pensa? Vou ver qual foi o final da história, porque pode ser que o meu final seja igual. Aí quando você vai ver o final da história foi horrível. Eles não entraram na Terra Prometida porque viveram ali reclamando. E aí eu me corrijo, eu entendo logo. Se eu viver igual a eles reclamando, eu vou chegar no final e eu não vou alcançar o que Deus tem para mim. Então a gente precisa estudar a palavra de Deus para a gente ter esse tipo de confronto e de autoanálise. A palavra de Deus vai mostrar para nós quem nós somos. Nós não somos tão bons quanto nós pensamos. Nós somos muito piores do que nós pensamos. Timothy Keller que disse isso uma vez. A essência do Evangelho é uma só. Nós somos muito piores do que nós pensamos, porém muito mais amados do que poderíamos imaginar. Então nós somos muito piores. A gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa ter o confronto da palavra de Deus. E, por exemplo, o ano acabou agora. A gente está agora no início do ano, dia 11 ainda. E início do ano é um período em que as pessoas fazem metas para o ano. E aí eu queria perguntar para vocês já fizeram a meta de estudar a palavra de Deus esse ano? Cada um com a sua meta individual. Ler um capítulo por dia. Às vezes a gente acha que estudar a palavra de Deus é fazer algo extraordinário. Eu preciso ter um lugar bem iluminado, eu preciso orar 1 hora antes, eu preciso ler 10 capítulos por dia. E não é. Ler a palavra de Deus é arroz com feijão. Sentou, leu um capítulo, meditou. Deus quer que a gente tenha relacionamento com a palavra dele. É a palavra de Deus que vai nos tornar fortes. É a palavra de Deus que vai nos tornar maduros. É a palavra de Deus que vai nos tornar crentes melhores. Quem quiser ser santo tem que ter um relacionamento com a palavra de Deus. Põe essa meta para o seu ano de 2026. Amém? Segunda coisa que eu separei. Ele fala que a gente tem que se alimentar, a gente tem que desejar o leite espiritual, mas não é só leite espiritual, ele diz leite espiritual puro. A palavra puro aqui significa sem mistura. E aí eu quero explicar algo importante sobre isso daqui, né? A gente precisa buscar conhecer a palavra de Deus. E principalmente na fonte, né? Na Bíblia, para a gente poder crescer e tal espiritualmente. Só que por causa do crescimento da internet e da televisão, a gente acaba tendo acesso a muito tipo de informação. Informações que às vezes são boas, às vezes não, seja secular, seja do evangelho, seja do cristianismo. E o que eu quero falar sobre isso é que a gente precisa tomar cuidado com o alimento que a gente fica se alimentando na internet e na televisão. Nem todo pregador, nem toda pregação, nem todo movimento que se diz de Deus é de Deus. Parece de Deus, é idêntico ao do povo de Deus, mas não é de Deus. Não é alimento puro. A gente precisa se tornar crítico nesse sentido. Nem todo vídeo que está na internet pregando a palavra de Deus é de Deus. E qual que é o problema de a gente ficar assistindo coisas, de a gente ficar ouvindo pregadores que não pregam a palavra de Deus de forma correta? O problema é um só. O que vai fazer o crente crescer é a palavra de Deus pura, é o leite espiritual puro.
Se eu me alimento de um alimento que é misturado, que tem sincretismo, que tem mistura errada, eu não vou crescer, eu vou ficar estagnado, eu vou retroceder. A gente vai entender as coisas da vida tudo errado. A gente vai ficar confuso, o problema vai vir, a gente não vai conseguir entender. Por quê? Porque a gente aprendeu errado. Então, a gente precisa se tornar mais crítico nesse sentido. Nem tudo que está na televisão, nem tudo que está na internet falando em nome de Jesus é de Jesus mesmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da própria Bíblia. Existe um texto no Evangelho de João, que é João 15:7. Jesus diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Se eu interpretar esse texto de forma isolada e eu vier aqui e eu pregar, ainda que com ousadia, esse texto, eu posso enganar vocês. Vocês podem se enganar. Por quê? Qual é o entendimento do texto? Se eu viver a palavra de Deus, se eu for fiel, tudo o que eu pedir para Ele vai me dar. Só que isso não existe na realidade. Às vezes, a gente ouve o pregador falando isso, por exemplo, eu posso chegar aqui, eu posso pregar isso de forma ousada, vocês vão crer no que eu falei, o Felipe pregou aquilo ali, eu acreditei, aí você sai, aí você é fiel à palavra de Deus todo dia, aí dá problema no casamento, dá problema no trabalho, dá problema na vizinhança, dá problema na casa, aí você começa a se perguntar, está lá na Bíblia que se eu for fiel, tudo que eu pedir, Deus vai me dar, eu pedi para Deus abençoar meu casamento, não foi, pedi para Ele abençoar o meu trabalho, não foi, e agora, como é que encaixa uma coisa na outra? A gente precisa se tornar crítico daquilo que a gente ouve da palavra de Deus por causa disso, porque isso cria um problema. Qual é a interpretação correta desse texto? Quando você segue o contexto, Jesus está falando que Ele é a videira, Ele é a árvore. Nós somos os ramos, os galhos. Todo aquele que está nele dá muito fruto. O contexto desse versículo é fruto, ou seja, se as palavras do Senhor Jesus permanecerem em mim, se eu for fiel à palavra dEle, tudo o que eu pedir, tudo ali é fruto. Se eu pedir qualquer tipo de fruto, Ele vai me fazer dar fruto. Senhor, eu sou fiel à Tua palavra, eu quero amar mais, eu quero perdoar mais, eu quero ser mais santo. Deus não rejeita esse tipo de oração, porque essa é a vontade dEle. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente ouve na internet, porque as pessoas conseguem fazer malabarismo com a Bíblia. É muito fácil. Se a gente não tomar cuidado, a gente é enganado. Se a gente for enganado, a gente vai viver confuso. Existe um exemplo que eu acho claro sobre isso na palavra de Deus, que é o exemplo de Jó. Jó, a palavra de Deus, a gente conhece a história de Jó, né? Jó perdeu tudo que tinha e tal, era um homem fiel a Deus, muito fiel, e ele perde tudo. Mas qual que foi o centro do livro de Jó? Qual foi o grande problema do livro de Jó? O problema do livro de Jó é que tanto Jó, como os homens que viviam com ele naquele tempo, tinham um entendimento equivocado de como é que Deus agia. A palavra de Deus diz que os amigos de Jó, quando sabem da sua desgraça, vêm e começam a acusar ele. Você pecou, por isso que aconteceu essas coisas, você precisa abandonar o seu pecado. Por quê? Porque o entendimento que se tinha naquele povo naquela época é que quem é fiel a Deus prospera materialmente. Mas quem é infiel, vem desgraça sobre ele, porque Deus pune o ímpio, mas abençoa o justo. Esse era o entendimento daquele povo. E o pior de tudo, Jó também entendia assim. Então a confusão na cabeça de Jó se cria por causa disso, porque ele tinha certeza que não tinha pecado, mas estava uma desgraceira só na vida dele. Então o que ele começa a pensar? Deus é mau, Deus não é tão bom como eu pensei. Então, às vezes, um erro de interpretação de como Deus é e de como Deus age nos leva a viver confuso. O problema vem e a gente não entende. Por quê? A palavra de Deus diz claro. Deus manda sol e chuva sobre justos e injustos. Às vezes a gente é fiel a Deus, fiel à palavra de Deus e vem coisa ruim. Às vezes a gente é infiel a Deus e vem coisa boa. Deus age por graça, Ele não age por nosso mérito. Foi o que eu expliquei lá no início. Não é pelo que eu mereço, é pelo que Ele quer dar a cada um, entendeu? Então, Jó, ele vive esse conflito interno por causa disso, por um entendimento errado que ele aprendeu sobre Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente ouve, senão a gente vai viver confundido. Amém? Bom, terceira e última coisa que eu separei do texto é o fato de que ele diz: desejem de coração o leite espiritual puro. Precisa haver um desejo da nossa parte, da parte de todos. A palavra de Deus não é para ser estudada apenas por quem prega, apenas por quem dá aula de escola dominical, apenas por quem é pastor. A palavra de Deus é para todos nós. Deus quer que a gente deseje a palavra de Deus. O amor a Deus está completamente vinculado ao amor à sua palavra. É o principal meio que a gente tem de conhecer Ele. Quanto mais eu amo a palavra de Deus e desejo ela, mais eu amo a Deus. Então, é necessário que a gente deseje a palavra de Deus. E isso é uma questão de sobrevivência, isso não é uma questão de obrigação, uma questão de sobrevivência. Quem quiser sobreviver no reino de Deus, viver a palavra de Deus, ser santo, precisa conhecer a palavra de Deus. Amém? Bom, eu vou concluir o sermão. E eu vou concluir pedindo para você se perguntar algo, né? Pergunte-se a si mesmo, já que o apóstolo Pedro, lá no início, nos versículos anteriores, vem falando sobre a questão do novo nascimento. Eu acho que isso é uma pergunta extremamente importante. Acho que essa é a principal pergunta da vida de alguém.
mais importante do que qualquer outra pergunta. Eu preciso me perguntar, eu nasci de novo? A gente precisa fazer esse tipo de questionamento. Só vai morar no céu quem nasceu de novo. Nascer de novo não é ir à igreja. Ir à igreja de novo, nascer de novo é ser transformado aqui, ó. No mundo a gente desejava algo. A partir do momento em que eu nasço de novo, eu passo a ter dois tipos. John Piper vai dizer que a prova de que alguém é habitado pelo Espírito Santo é a guerra. A gente passa a ter guerra interna o tempo inteiro. Tenho a oportunidade de errar, mas eu não posso. Eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas eu não posso. Então a gente precisa fazer essa autoanálise. Eu nasci de novo. Porque se não nascemos de novo, a gente precisa buscar isso. A gente cantou isso aqui no início, primeira música que foi cantada. Nascer do Espírito. A gente precisa buscar isso. Só vai morar no céu quem nasceu de novo, quem foi transformado pelo Espírito Santo. Agora, se a gente entender que a gente nasceu de novo, a gente precisa seguir o conselho de Pedro e viver de acordo com a nossa nova natureza. A gente tem que ser santo, abandonar as coisas do mundo e abraçar as coisas de Deus, a palavra de Deus. Amém?